Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que para mim é motivo de alegria de estar aqui para trazer para você uma mensagem da Palavra de Deus aos vossos corações. Palavra essa que com certeza Deus vai falar profundamente no seu interior. Acredito eu que esta palavra ela vai de encontro com o seu coração, com o problema, a dificuldade que você está passando. Eu quero salientar para você que não existe problema difícil para o nosso Deus. E é no momento mais difícil da nossa vida que Deus aparece para nos dar vitória. Se a sua vida não tiver problema, você pode ter certeza que você não vai ter vitória. A vitória aparece quando você tem problema, porque é no problema que Deus manifesta a sua glória, é no problema que Deus manifesta o seu poder e se revela como Senhor, como protetor do seu povo na terra. Eu convido os irmãos para lermos a palavra de Deus, que está escrito no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 1, e o versículo de número 14. Versículo de número 14 e o versículo de número 15, que diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler nos conta uma história maravilhosa de uma mulher que era estéril. E esta mulher, ela tinha de tudo ao seu redor. Ela tinha casa e provavelmente ela tinha servas. E também o fundamental na vida de um casal, que era o carinho e o afeto do seu esposo, Eucana. Eucana, muitas das vezes, nós podemos observar na história de Ana, que Eucana também ele ficava triste por ver a sua mulher tristonha, que o desejo de Ana era dar-lhe um filho. E qual casal que não gostaria de ter um filho, que formaliza um casamento, e o sonho de muitos é ter um filho para preencher aquele vazio do casamento, que é ter um descendente. Enfim, e Ana estava profundamente angustiada. Ana estava triste, abatida, porque além dela ser estéril, ela contava com alguém do seu lado que sempre lhe humilhava, porque podia dar filhos a Eucana e Ana não podia dar filhos. Pois bem, Ana, nessa tristeza, nessa angústia, ela não cruzou os braços dela, ela não ficou parada, ela não se estagnou, ela tomou uma iniciativa de buscar a Deus, ela tomou uma iniciativa de pedir socorro. E nós sabemos que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É no momento mais difícil que Deus se manifesta para dizer para o seu povo que você não está sozinho. O próprio Cristo, ele antecedeu dizendo: Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a consumação dos tempos. E nós sabemos que nessa terra nós somos peregrinos, nós temos uma morada no céu. As dificuldades são muitas, mas sabemos também que ao nosso lado acampa o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso na guerra, e envia sempre os seus anjos para nos defender, para nos dar vitória. Ana é uma personagem bíblica do Antigo Testamento, mencionada no livro de Samuel como a mãe do profeta Samuel. Segundo a história bíblica, Eucana, pai de Samuel, tinha duas esposas, Ana e Penina. Pois bem, enquanto Penina
tinha filhos e podia agradar ao seu marido com seus filhos, Ana era estéril. Todos os anos, quando Eucana subia ao templo para adorar o Senhor em Siló, Penina provocava Ana e humilhava por causa da esterilidade de Ana. Agora pense quantas das vezes você tem passado humilhação, até mesmo dentro do seu lar, até mesmo com o seu vizinho, até mesmo com o seu esposo ou com o seu marido. Existe solução para todo tipo de problema quando a gente se disponibiliza a tomar uma atitude e a entregar na mão de Deus e buscar socorro do céu, buscar refúgio com o Senhor. Certa vez, Ana sentiu-se profundamente angustiada, muito triste, muito abatida. E neste dia, Ana não quis nem comer, nem tomar vinho, nem festejar, porque ela estava muito triste. E quantas das vezes dentro do seu lar, você encosta a cabeça no travesseiro, você vira para o lado da parede e começa a chorar, e os seus lábios só batem, porque palavras não conseguem sair de dentro de você. Eu quero dizer para você que existe uma saída. Jesus, ele tem a autoridade de liberar para você a vitória na sua vida. Ana estava triste, abatida, angustiada, mas ela tomou uma iniciativa. Penina provocando ela todo o tempo, humilhando. E quando ela entrou no templo, não dizia uma só palavra, mas tão somente com o seu coração ela buscava, orava ao Senhor. Comunicava-se com Deus através só do seu coração. Tendo feito isso, fazendo um pedido a Deus, ela fez uma promessa a Deus. E quem sabe você não tem tido vitória na sua vida porque você fez promessa e não cumpriu. É bom lembrar que para que Deus realize algo na nossa vida, nós temos que dar o primeiro passo. Quando você dá um passo para Cristo, Ele dá 2, dá 3 à sua frente para te abençoar. Você pode ter certeza que Deus não vai ficar parado. Deus, ele não se acomoda em ver o seu filho pedindo algo para ele e não responder. Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você tomar iniciativa, você pode ter certeza, Deus vai agir na sua vida. Eu digo isso para você com toda certeza, porque eu não sirvo um Deus de pedra, eu não sirvo um Deus de madeira, eu não sirvo um Deus de barro, eu sirvo um Deus todo-poderoso, Senhor, grande. Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Quando Ana fez a oração a Deus, angustiada, triste, abatida, alguém olhou para ela e disse da seguinte forma: e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Eli não conhecia o coração de Ana. Eli não sabia o que estava se passando aqui dentro do coração dela, o que ela desejava. Muitas das vezes as pessoas olham para nós, até mesmo dentro da igreja, que são aquelas pessoas usadas pelo diabo, que eu caracterizo, como diz a Bíblia Sagrada, o joio no meio do trigo, que está ali só para visualizar a vida dos outros e falar da vida dos outros e murmurar. E olha para você, por você não abrir muitas das vezes a boca, até mesmo para glorificar a Deus, de tão triste que está o teu coração, elas começam a murmurar e fazer como Eli fez. Porque Eli como sacerdote, ele não poderia ter tomado a atitude que ele tomou. Considerar Ana como uma bêbada, como uma embriagada. Porém, Ana usou de sabedoria naquele momento. Muitas das vezes nós somos humilhados, mas devemos
fechar a nossa boca e não falar além daquilo que Deus nos permitir falar. Usar de sabedoria. E ela usou de sabedoria. Observando o versículo de número 15 do seu capítulo 1 de 1 Samuel, observamos que Ana disse, porém Ana respondeu e disse, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela tinha chorado e ele a confundiu, achando que ela estava bêbada. E ela usou de sabedoria. Muitas das vezes, quando alguém se dirige a outra pessoa como Eli se dirigiu, o que esperamos é uma resposta ignorante, uma resposta arbitrária. Mas Ana deu uma resposta educadamente, com sabedoria. Por quê? Porque ela não queria perder a sua bênção. Ela sabia para quem ela tinha pedido. Ela sabia para quem ela tinha orado. Quem sabe Ana, ela tinha lido as histórias do antepassado, que Sara também era estéril, e Deus concedeu um filho a Abraão na sua velhice. Quem sabe ela leu também sobre Raquel, a mulher de Jacó, que também era estéril, mas porém Deus também realizou milagres na vida desses homens. E Ana também tinha consciência disso. Acredito eu que na história ela tinha lido que Deus tinha operado no passado, e o Deus que operou no passado ia operar no presente na vida de Ana. Eu quero dizer para você que não importa o problema que você esteja passando. Quantas vezes você tem orado, tem pedido, tem chorado, tem clamado e não tem recebido ainda, o seu problema não tem sido solucionado. Porém, eu quero dizer uma coisa para você: passe o tempo que passar, Deus vai realizar um milagre em sua vida. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Eu tenho certeza que você não vai acabar a sua vida sem uma história realizada pelo poder e autoridade do nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Você não vai se decepcionar, porque Deus não decepciona ninguém. Nós que decepcionamos a Deus, mas Deus não decepciona ninguém. Você pode ter certeza que a mão de Deus, ela está estendida a realizar milagre, a fazer maravilha. Se você tomar uma iniciativa e começar a buscar a Deus, se você começar a orar, começar a se consagrar, começar a pedir, não se entregar às dificuldades, Deus vai fazer algo tremendo. Se você sonhar, Deus sonha com você. Se você pedir, Deus vai realizar, porque o sonho de Deus é realizar bênçãos maravilhosas na vida dos seus filhos. Ana fez um pacto, uma aliança com Deus naquele momento. Ela disse: Senhor, se tão somente o Senhor me der um filho varão, este menino servirá a ti todos os dias da sua vida no templo, na tua casa. Deus ouviu a oração de Ana. Deus concretizou o desejo do coração de Ana. E você pode ter certeza que Deus vai realizar e vai cumprir tudo que Ele tem falado a seu respeito. Deus vai fazer de acordo com a sua vontade. Quantas vezes você tem pedido, orado pelo seu parente, pelo seu filho que está nas drogas, pela sua filha que está com uma pessoa indecente, com uma pessoa que não quer compromisso com Deus? Eu quero dizer para você que você não deve parar, que você não deve se estagnar, se camuflar e dizer: entreguei na mão de Deus. Quando a gente toma a atitude de dizer assim, entreguei na mão de Deus, isso caracteriza para nós como dizer, faça o que o Senhor quiser, porque eu lavo as minhas mãos.
Deus não quer que você cruze os braços e simplesmente entregue na mão dele. Deus quer também que você haja. Deus quer também que você ore. Deus quer também que você peça. Se você clamar, Deus vai responder. Se você clamar, Deus vai fazer. Porque se você pede, os ouvidos dele está atento a ouvir as vossas orações. E Deus inclinou os seus ouvidos naquele momento e ouviu a oração de Ana. Ana simplesmente só batia os seus lábios. O seu coração estava triste, angustiado, mas ela falava com Deus em segredo. Muitas das vezes é necessário a gente bater só os lábios e falar com Deus só com o coração, para que o adversário da nossa alma não escute aquilo que nós estamos falando com Deus. É a mesma coisa de quando estamos falando, orando em línguas com o Senhor. Que as línguas espirituais só Deus entende. O nosso adversário fica louco, o diabo fica perturbado quando você ora em espírito, porque ele não entende o que Deus está falando com você e o que você está falando com Deus. Mas quando você ora com o coração e Deus entende e faz aquilo que está deliberado no projeto da tua vida, pode ter certeza, Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer. Mas quando você pede, Deus realiza para atender a aflição do necessitado. Porque Deus não é um Deus de pedra, não é um Deus morto, um Deus vazio, não é um Deus cego. Deus é um Deus que tem visão. A visão de Deus é como chama de fogo. Os ouvidos do Senhor estão inclinados a ouvir a oração do justo na terra. Tanto é que o salmista salmodiou dizendo que o Senhor, ele se levanta do seu trono e se põe de pé para colocar em alva aqueles que por ele espera e clama. Lendo mais aqui no versículo de número 16, diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Quando ela respondeu para Eli, ela disse: não me tenha como Belial. Ou seja, eu não sou filha do demônio, eu não sou uma pessoa estranha, eu sou serva do Deus Altíssimo. E eu tenho orado ao Deus de Israel. Você também tem feito isso? O que está acontecendo com a sua vida? Por que nada mudou ainda? Porque você ainda não tomou iniciativa de buscar a Deus. Deus ele não fica feliz em ver o seu filho passando dificuldade na vida financeira, na vida familiar, no trabalho. O desejo de Deus é realizar sonhos, é abençoar o seu povo na terra. Se você tem passado dificuldade, se você tem passado problema difícil, o seu problema só existe até o momento que você quiser. Porque se você buscar ao Senhor, eu tenho certeza disso, Deus vai agir na sua vida. E Eli naquele momento reconheceu que estava falando que não devia, que logo de imediato ele volta atrás e diz para ela que te conceda a tua petição o Deus de Israel. Quer dizer, ele o abençoou
Agora você já parou para pensar se Ana tivesse sido ignorante com Eli? Ela teria perdido a bênção. É o que muitas pessoas às vezes faz. Dá uma resposta que Deus não gostaria que ela agisse daquela forma. Dá uma resposta educada para não perder a sua bênção. Depois que ela orou, Ana vigiou. É o que muitas das vezes nós precisamos fazer na nossa vida, vigiar para não perder a nossa bênção. Então não se acomode com o que você está passando. Não fique estagnado, camuflado, parado. Não cruze os braços. Faça prova com Deus. Mas para fazer prova com Deus, é necessário estar na posição de Deus. Porque tudo que nós pedimos a Deus, Deus faz. O próprio Jesus disse: se a vossa fé for como um grão de mostarda, vós direis para este monte: monte, transporta-te daqui para lá, e assim se fará. Então eu tenho certeza que se você usar a sua fé, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. A fé é uma arma tremenda. É a única arma que move o coração de Deus. É a fé. Porque se você tem fé, Deus faz de acordo com o que você pede. Mas para pedir e Deus fazer, é necessário estar na presença de Deus, fazendo a vontade dele. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu marido, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Observe neste versículo que Ana, depois que ela orou, ela vigiou. E depois que ela vigiou e saiu da presença de Eli, ela se dirigiu até o seu marido, comeu, e o seu semblante já não era mais de tristeza. Eu quero dizer para você que você pode estar sofrendo hoje, mas amanhã, amanhã é dia de vitória, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E o versículo diz assim: e disse Ana: ache graça aos teus olhos. Quer dizer, ela achou graça aos olhos do sacerdote, foi abençoada por Deus, vigiou, e Deus confortou o coração dela. Quando ela chegou na presença de Deus, nós podemos observar a diferença do versículo de número 15 e o versículo de número 19, ou seja, de número 18. No versículo 15, Ana chegou triste, angustiada, abatida. É o que muitas das vezes acontece com você. Você sai da sua casa triste, abatido, angustiado, mas quando você chega na presença de Deus, Deus muda o quadro da história. Sabe por que Deus muda o quadro da história? Porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. A tristeza tem por obrigação de saltar de alegria na presença de Deus. E disse ela: ache graça a tua serva aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Glórias a Deus por esta palavra. Você pode chegar triste, mas Deus faz o seu coração saltar de alegria. Porque todo fardo que está pesado na sua vida, Deus toma este fardo e te dá um fardo leve. É onde o Espírito Santo começa a confortar o teu coração, começa a confortar a tua mente, tirar aquele peso, aquela consciência pesada, pensativa. Deus começa a aliviar toda dor.
e te dá um fardo leve e suave, e você volta a sorrir quando você toma a atitude de buscar ao Senhor. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia, glória a Deus. Deus, eu glorifico ao Senhor porque Ele é um Deus que não esquece de ninguém. Passe o tempo que passar, Deus não esquece de ninguém. Você pode pedir algo para o seu vizinho, para o seu amigo, ele pode te prometer e pode não cumprir, e até mesmo esquecer de algum trato que tenha feito com você. Mas Deus, Ele não esquece dos seus filhos. Observe no versículo 19, na terceira, leiamos: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Pois bem, quando Deus se lembra de Ana, Deus agora toma a iniciativa de conceder a Ana o pedido que ela tenha feito em oração. Se você tem pedido, tem orado há muitos anos por uma pessoa, para que Deus salve, para que Deus converta, para que Deus cure, não se preocupe. Deus, Ele ouviu a tua oração. E no momento certo Deus vai agir. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso pensamento. E Ele não esquece do que nós pedimos para Ele. Ele nunca esquece. Se você tem orado, aguarde só um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá, e não tardará. Deus, Ele é um Deus que não chega nem atrasado, nem adiantado. Existe uma melodia que já virou uma melodia na cabeça de muitos evangélicos, de dizer que Deus tarda, mas não falha. Eu quero dizer para você que Deus nem tarda e nem falha. Deus só chega na hora certa, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A nossa carne materialística, ela é ansiosa a receber as coisas muito depressa. Porém, a Bíblia nos afirma no livro de Provérbios que existe tempo para tudo. É tempo para plantar, tempo de colher. Então você deve plantar hoje para colher amanhã. E quando nós plantamos a nossa oração ao trono da graça, você pode ter certeza que aquilo que você plantou na presença de Deus em oração, Deus no tempo certo vai fazer você colher. E quando Deus se lembra de Ana e concede o desejo do seu coração, Ana ficou feliz. Ela viu que valeu a pena buscar a Deus. Valeu a pena se entregar, mesmo triste, angustiada, na presença de Deus. Porque ela teve a resposta. E a Bíblia nos relata que ela deu à luz um filho e chamou o seu nome de Samuel. E quando Samuel se desmamou, ela pegou Samuel e levou até a presença de Eli. E lembrou para ele e disse: eu sou aquela mulher que algum tempo atrás estava angustiada, triste e abatida, buscando ao Deus de Israel. E Ele concedeu o desejo do meu coração. Você não deve parar. Você não deve se estagnar. Você não deve
ficar de braços cruzados, achando que tudo vai cair do céu, que não vai. Você tem que tomar iniciativa. Se nós observarmos a história, nós podemos ver que Ana, além de Penina lhe humilhar e lhe chatear muitas das vezes por ela não poder dar um filho a Eucana, existia também aquela questão de que se uma mulher não pudesse dar filho ao seu marido, era uma mulher desprezada pela sociedade. Era uma mulher que não tinha sido abençoada por Deus. Então isso também machucava muito o coração de Ana. Imagine todas as vezes que ela saía na rua, as pessoas olhavam para ela e dizer assim: olha, esta daí é estéril, esta daí é amaldiçoada, ela não recebeu a bênção de Deus, ela não é de Deus. Imagine só a tristeza do coração de Ana e o que ela passava. Era uma pessoa considerada amaldiçoada, era tida como uma maldição na vida de uma mulher casada que não pudesse dar filhos ao seu marido. Ana, na verdade, se nós olharmos e observarmos para os dias de hoje, Ana tinha o que muitas mulheres da sua época queriam ter, porque ficassem martirizando pela sua esterilidade, parece até injusto da parte dela agir assim. E hoje em dia nós podemos observar que as pessoas, elas estão fugindo da questão de ter filhos. Tanto é que muitas mulheres tomam anticoncepcionais para não engravidar. Mas naquela época era o contrário. Hoje se debate muito na questão de uma mulher ter filho, na possibilidade dela poder criar ou não poder criar. É desprezado pela sociedade a mulher que tem um filho e ele vive em maus condições. Naquela época não. Independente da condição humana, de valores sociais, a mulher, para ser considerada abençoada por Deus, ela tinha que ter um filho, dar um filho ao seu marido. E Ana passava esta prova tremenda na sua vida. Ela passava esta dificuldade, mas Deus usou de misericórdia e concedeu vitória a Ana. Eu quero encerrar as minhas palavras nesta tarde através desse vídeo para você e dizer para você que da mesma forma que Deus agiu na vida de Ana, Ele vai agir na sua vida. Não fique pensando que o seu problema é um problema insolucionável. Deus tem solução para esse problema. Eu não sei o que se passa na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, mas de uma coisa eu tenho certeza: que nós temos um Deus Todo-Poderoso pronto a nos atender, a nos dar vitória. E além de nos dar vitória, nos projeta para uma vida abençoada. Basta tão somente nós tomarmos a iniciativa de buscar ao Senhor, e Ele estará realizando em nossa vida o desejo do nosso coração. Fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.